Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, aulinha de ciências. Hoje vamos falar sobre magnetismo, capítulo 11. Tá? Então, abram aí página 200 e 201. Ele mostra aí um super-herói cheio de pedaços de coisa ao redor dele, né? X-Men. Será que é esse X-Men? Os ímãs são objetos comuns em nosso dia a dia. Suas propriedades são tão interessantes que até os superpoderes de personagens da ficção científica estão relacionados às propriedades dos ímãs. O Magneto é um desses personagens. Ele é capaz de movimentar objetos metálicos sem tocá-los. Então, o Magneto, que faz parte aí do filme X-Men, né? Ele movimenta aí os objetos metálicos sem tocá-los, né? Você já aproximou o ímã de algum objeto metálico? Eu já, você já? O que acontece? Ele puxa, né? Bem legal. De que forma os superpoderes de Magneto estão relacionados ao ímã? Ixi, Marisa, eu não sei não, porque eu não assisto essa coisa. Quem é que assiste? De vocês aí, quem é que sabe? Cite um objeto do seu dia a dia que possui ímã. O meu só aqueles de geladeira. Aqueles ímãs de geladeira, né? Página 202. Marta e seus pais foram ao parque de diversão. Uma das brincadeiras era uma pescaria diferente. Em vez de peixes, havia objetos de plástico e de ferro com formato de peixe. A varinha de pesca tinha um ímã amarrado na extremidade da linha. Veja abaixo. Então aí, ó, era bem legal, né? Só encostar, puxa. Mas lembre-se que nem todos os metais são atraídos pelos ímãs, tá? Quando ele é misturado com ferro ou níquel. Marta conseguiu pescar apenas alguns dos objetos com formato de peixe. Ela notou que alguns deles eram atraídos pelo ímã preso na linha de pesca, enquanto outros, por mais que tentasse pescá-los, não eram atraídos pelo ímã. Olha aí o que eu falei, né? Porque Marta conseguiu pescar apenas alguns dos objetos? O que é que vocês já acham? Do jeito que eu falei, né? Porque alguns possuem ferro e o ferro é o atraído pelo ímã. E outros que têm plástico, eles não conseguem pescá-lo, né? O que tem ferro consegue ser pescado pelo ímã, o que não tem ferro não consegue. Então, os que têm materiais como o ferro e o níquel, eles são pescados, né? O ímã consegue segurar, mas se não tiver, o ímã não pega. A pescaria do parque de diversões se baseia na propriedade dos ímãs, que atrai alguns metais como o ferro. Essa propriedade está relacionada ao magnetismo. Os objetos que Marta conseguiu pescar são feitos de ferro, material que é atraído por ímãs. Já os objetos que ela não conseguiu pescar são de plástico, material que não é atraído por ímãs. Então tá aí a justificativa, né? Os que têm ímã, ou os que têm ferro e níquel, o ímã puxa. O que não tem, como plástico, ele não puxa, certo? Observe os objetos da sala de aula e identifique quais são atraídos por ímãs. Só nossas cadeiras, né? A parte de baixo, né? Da parte do ferro. A parte azul é plástico, não é atraído. Página 203. 203. A propriedade dos ímãs de atrair alguns metais é conhecida por diversos povos há mais de 2000 anos. Os gregos, por exemplo, perceberam que o material encontrado na região era capaz de atrair alguns corpos metálicos.
Os primeiros registros desse mineral ocorreram em uma região chamada Magnésia, onde fica a atual Turquia. Por isso, esse mineral ficou conhecido como magnetita e deu origem ao termo magnetismo. Naquela época, não se tinha muito conhecimento sobre as propriedades da magnetita, que atrai corpos metálicos. Somente anos depois, por volta de 1600, essas propriedades foram estudadas detalhadamente e publicadas em um livro pelo físico e médico inglês William Gilbert. Nasceu em 1540 e morreu em 1603. Então tá aí o retratozinho dele aí do lado, ó. A magnetita é considerada um ímã natural, pois adquire naturalmente as propriedades magnéticas durante sua formação. No entanto, a maioria dos ímãs que utilizamos atualmente são chamados ímãs artificiais, pois são fabricados pelo ser humano. Então ele está mostrando aí, ó, o ímã fabricado. Ó, lá em cima, a primeira pedrinha aí é a magnetita em estado bruto, é como ela é encontrada, certo? A última aí é o ímã, né, feito pelo homem. Na fabricação de um ímã artificial, materiais como ferro e aço passam por um processo de imantação, por meio do qual adquire as propriedades magnéticas. Então, tá aí como é feito o ímã. É dado um choque mecânico e aquecido, né, uma determinada temperatura e não sei o que, é o maior processo para fazer o ímã artificial, né, o ímã industrial. Página 204. Os polos magnéticos de um ímã. Todo ímã possui dois polos magnéticos, o polo norte, representado por N, e o polo sul, representado por S. Neste capítulo, indicamos o polo sul magnético na cor azul e o polo norte magnético na cor vermelha. Então, tá aí. Quando aproximados, dois ímãs, eles podem se atrair ou se repelir. Então, ou eles se unem ou eles não se unem, certo? Então, ó, se eu colocar vermelho com vermelho, ele não vai se unir, que é o norte com o norte. Se eu colocar o sul com o sul, ele também não vai se unir. Quando dois ímãs são aproximados pelos polos iguais, eles se repelem, eles não grudam, eles não se juntam, certo? Quando dois ímãs são aproximados pelos polos diferentes, eles se atraem. Se eu botar norte e sul, ele gruda, certo? Então, daí, ó, norte-sul e sul-norte, né? São diferentes, eles se atraem. Por isso que as pessoas falam que os opostos se atraem, né? Então, tá aí o exemplo do ímã, né? Outra importante característica relacionada aos polos magnéticos é que, se quebrarmos um ímã em dois ou mais pedaços, obteremos dois ou mais novos ímãs, ou seja, cada pedaço terá um polo magnético norte e um polo magnético sul. Então, ó, ele pegou aí um ímã inteiro, certo? Um lado sul e um lado norte. Se ele quebrar no meio, ele vai continuar com o norte e o sul, certo? Não interessa a quantidade de pedaços que ele quebrar, mas sempre vai ter o norte e o sul, certo? Página 205, bem facinho aí, atividade. Então, mesmo jeito, pausa o vídeo, responde a atividade e volta para corrigir. Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos. Ao bater no chão, o ímã se quebrou em duas partes. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficaram as duas partes resultantes da queda do ímã. A figura A, a figura B, C ou D? Figura B, né? Ele vai ficar norte-sul, norte-sul. Ele vai ficar com duas pontas diferentes, tá? Então, você vai marcar aí a figura B. Otávio chamou os colegas para apresentar um truque de mágica e disse a eles que movimentaria um carrinho de madeira e uma colher de metal sobre uma mesa sem tocá-los. Veja o que ele fez. Então, Otávio aí, ó, esse do cabelinho cacheado,
E os amigos dele são esses dois aí, o Dióculos e a menina. Na situação ou na ilustração, é possível ver que Otávio está com uma das mãos embaixo da mesa. O que você acha que ele tem nessa mão? Ele tem um imã. Tá? Então escreva aí, imã. Imã é I-M-A e o tio no A. E o acento no I, tá? Então repetindo, I, acento agudo, M-A, tio. B. Otávio conseguiu mover a colher, mas não conseguiu mover, não conseguiu fazer o mesmo com o carrinho. Explique por que isso aconteceu. Por que ele moveu a colher? Porque a colher é de metal. Então, se ela é de metal, o imã consegue movimentá-la. Por que ele não conseguiu fazer com o carrinho? Porque ele já disse aí que o carrinho é de madeira. Então, o imã ele não movimenta madeira, nem plástico, né? Então, tá aí o motivo, ok? Beijinhos e até a próxima aula.